Olá, Thalita é uma policial querendo provar o seu valor numa cidade pequena, onde as pessoas e seus próprios colegas constantemente desconfiam de suas capacidades. Porém, dois crimes violentos e um forasteiro que parece saber algumas coisas a seu respeito são as suas chances de provar o seu valor. Mas não vai ser fácil, pois as pretensões políticas do delegado serão um empecilho mais simples para desvendar o mistério. Se quiser saber como essa história irá acabar, assista ao vídeo até o fim. É importante que não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro da continuação dessa novela. E preste bastante atenção, pois pode acontecer com você. Os badalos dos sinos o fizeram abrir os olhos para mais um dia. Contudo, havia uma série de coisas estranhas, e Patrick de Paula ergueu-se da cama sentindo a garganta seca e a cabeça doer como nunca. Ah, qual é? Não pude ter bebido tanto assim. Havia sido outra noite como as 5 anteriores. O editor de texto de seu laptop estava na mesma página há 2 semanas. Patrick já havia tido bloqueios criativos antes, mas nada parecido como aquele. Ele sabia que a bebida não ajudava em nada, mas o impulso era mais forte. O quarto não era o dele, por isso correu até a janela e puxou as cortinas para ver onde estava. A luz do sol fez seus olhos arderem e o obrigou a erguer as mãos à frente do rosto. Assim que se adaptou, viu a paisagem pelos vidros sujos, especialmente para a torre da igreja, onde os sinos davam suas últimas badaladas, e se estremeceu. Não acredito que estou em Poços das Almas. Thalita chegou no local 10 minutos depois da chamada. Do carro, pôde ver a aglomeração em torno do motivo que a levara até ali e soube que qualquer prova que podia haver já teria sido contaminada pelos curiosos que se amontoavam naquela vala. Seu Antônio, o dono da fazenda, não ficou muito satisfeito ao vê-la. Cadê o delegado? Thalita o olhou com raiva. Ela já estava na cidade há 5 anos e aquela gente ainda não tinha se acostumado com uma mulher policial. Ainda se lembrava dos comentários negativos que ouvira assim que tomou posse do cargo. Eles não se sentiam seguros. O próprio Carlos parecia não confiar muito nas suas capacidades. Nunca a deixava assumir os casos mais graves naquela cidadezinha de 3.000 habitantes. Mas, naquele dia, um infortúnio a colocou ali. A mãe do delegado Carlos passou mal e ele precisou levá-la ao médico. Thalita respondeu. Antônio suspirou fundo, deixando claro seu descontentamento. Vai me explicar o que aconteceu ou não? Bem, já que não há outra opção, ele gesticulou para que ela o acompanhasse. Eles caminhavam até o grupo de pessoas enquanto Antônio falava. Foi o meu filho mais novo que viu. Pedi para ele não contar para ninguém, mas veja só essas pessoas. Foi a primeira coisa que fez. Eu vou tomar o celular daquele merdinha. Tem certeza que é Luiz Mário? Thalita perguntou. Absoluta. Reconheci pela tatuagem no braço. Tudo bem que ele não valia as cuecas que vestia, mas não merecia acabar assim. Deus do céu. Thalita abriu espaço no meio dos curiosos que observavam o corpo de Luiz Mário no fundo da vala rasa. Ela estava com o radar interno em alerta. Havia um palpite de que a morte daquele cara não era um acerto de contas ou um crime banal típico de uma cidade pequena. Luiz Mário estava caído com a cara enfiada no mato. Uma poça de sangue coagulado formava uma espécie de halo ao redor da cabeça dele. Thalita moveu o corpo para o lado e se horrorizou a ponto de cair sentada. Meu Deus do céu, o que foi isso? Ela não demorou a se recompor e a subir o pequeno barranco. Todos vocês se afastem daqui, isso é uma cena de crime. As pessoas se entreolharam e não fizeram menção de obedecer à ordem. Thalita teve que empurrar um cara para conseguir que os outros se afastassem alguns passos. Vocês estão surdos? Para trás!
Ei, essa é minha fazenda, não pode pedir para que as pessoas saiam assim, Antônio retrucou. Ah, eu posso sim, e o senhor não iria querer pagar para ver para confirmar isso. Por mais que aquela gente não se sentisse segura tendo uma policial como Talita responsável pela segurança deles, ela ainda era a lei. Ela voltou até a viatura e ligou para o outro policial da cidade. Mauro, temos um homicídio qualificado aqui. Entre em contato com o pessoal de Valença para que mandem uma equipe imediatamente para cá. Ela se sentou e tentou puxar o máximo de ar possível para recuperar o fôlego. Jamais havia visto algo assim, nem nos filmes policiais que tanto gostava. O rosto de Luiz Mário não existia mais. Fora simplesmente arrancado. Houve um grande destacamento à região. O delegado Carlos teve que deixar a mãe no hospital e ir até o local. Claro que não estava nada satisfeito com o que estava acontecendo. Chamou Talita num canto. O que é isso? Até a maldita TV está aqui. Talita respirou fundo, pois não queria discutir com o delegado em público. Fez o que tinha que ser feito, o que era certo. Não dava a mínima para as pretensões políticas dele. Quase toda a cidade apareceu aqui, delegado. Foi obrigada a pedir reforços. Porra, Talita, você trouxe o circo para Poços das Almas por causa de um crime de acerto de contas? Não foi um. Ela tentava se explicar, mas Carlos não deixava. Luzmar era um pilantra. Até eu tinha vontade de matar esse cara. Eu não sei onde você estava com a cabeça para. O rosto dele foi arrancado. Foi a vez dela o interromper. Carlos ficou sem palavras e sentia um frio na espinha. Seja lá quem foi que acertou as contas com aquele filho da mãe, arrancou o rosto dele. O médico legista finalmente liberou o corpo para ser ensacado. Ele se aproximava enquanto retirava as luvas e teve tempo de ver a cara de espanto no rosto do delegado. E então, doutor? Talita perguntou. O legista parecia um pouco desconfortável. Ao que parecia, também jamais havia visto algo assim na vida. O crime aconteceu às 7 ou 8 horas. Há algumas perfurações no peito, provavelmente disparos de uma arma 9mm. Sobre o rosto? Bem, não conheço nenhum instrumento que possa ter feito aquilo. Parece que foi comido, Talita completou. Sim, que ótimo. Todo esse escarcéu por causa de um gato do mato ou um javali, Carlos ruminou. Eu não acho que tenha sido isso, delegado, disse o legista e prosseguiu. Os ferimentos do peito e do rosto foram feitos no mesmo período de tempo. Quem é que tenha o matado, arrancou o rosto dele. Carlos novamente sentiu a espinha gelar. Já era noite e Talita preenchia os relatórios na delegacia quando o celular tocou. Era um dos ajudantes do legista. Ela não se lembrava o nome dele. Salvara o contato como Zé. Oi, alguma coisa? Ela sabia que o delegado Carlos iria deixá-la de fora do caso. Talvez até escondesse a incompetência em não desvendar o mistério, imputando a culpa em uma falsa confissão em algum cretino que Luiz Mário negociava. Afinal, faltavam poucos meses para as eleições e ninguém iria querer uma pessoa que não fazia bem o seu trabalho como prefeito. Por isso, se antecipou. Foi até o rapaz que parecia entediado em meio àquela confusão e puxou uma conversa rápida. Sim, Zé falava abaixo. Tinha visto o delegado pedir ao legista que todas as informações fossem passadas exclusivamente para ele. Não encontramos nenhuma bala. O quê? Talita perguntou surpreendida. Não foi uma arma de fogo que matou aquele homem. Alguma coisa a respeito do rosto arrancado? Há sinais de esmagamento nas laterais do crânio. O doutor Israel acha que foi um grande animal, pois há indícios de uma marca dentária. Porém, por que ele faz tanto suspense? Talita pensava e perguntou. Porém, mandamos a foto da mordida para um especialista. À primeira vista não há nada nessa região que possa ter uma arcada daquele jeito. Mas os ferimentos no rosto e no peito não foram feitos praticamente no mesmo instante? Sim, Zé confirmava. É o que mais está nos intrigando. Talita tomava nota, enquanto Zé prosseguia com outros detalhes. Muito obrigada, eu agradeço muito a sua colaboração, disse por fim. Então, o cinema na semana que vem, que horas você acha melhor? Zé mudou de assunto, esperançoso com o encontro, já que havia sido ela que o propusera. A gente vai se falando para combinar. Talita respondeu sem nenhuma intenção de se encontrar com aquele cara.
Não se falava em outra coisa em Poços das Almas. As pessoas mostravam as fotos do corpo sem rosto de Luiz Mário tiradas de seus celulares como se fossem um troféu. Que gente doente, Thalita rosnava. Como já esperava, o delegado mentiu para ela e Mauro. Segundo Carlos, o legista confirmara que Luiz Mário fora morto por 5 disparos de uma 9mm e que o rosto fora arrancado por um gato do mato. Havia sido um dia longo, e o seguinte prometia ser de muitas papeladas para serem preenchidas. Ela prestou concurso para aquela vaga por ser uma cidade pequena e ter um trabalho tranquilo, mas jamais poderia ter tranquilidade com um delegado que não fazia o seu trabalho. Pior, que estava escondendo o caso de sua própria equipe para conseguir se eleger prefeito nas eleições nos próximos meses. Por mais que o delegado Carlos a deixasse de fora das investigações e por mais que ele prendesse qualquer safado da região e conseguisse arrancar dele uma confissão, Thalita não ia deixar o mistério em aberto. Estava convicta de que iria achar o criminoso, nem que tivesse que acabar com a candidatura do delegado ou até mesmo com a carreira dele. Ela não estava com saco para cozinhar. Decidiu comer um cachorro-quente na praça em frente à igreja matriz. Fazia tempo que prometia a si mesma que entraria numa dieta vegetariana, mas nunca conseguia. O tempo quente deixava as ruas de Poços das Almas movimentadas. Enquanto esperava pelo seu cachorro-quente com molho apimentado, um homem se sentou numa mesa ao lado e passou a encará-la como se fosse uma estrela de cinema. Ela ignoraria o cara. Não seria a primeira vez que alguém que não era o seu tipo tentasse flertar da pior maneira possível. Mas não dava por algumas razões. Ele era um forasteiro em uma cidade não turística com um crime recém-cometido. Além disso, o dito cujo sequer desviava os olhos quando ela o encarava. Algum problema? Thalita perguntou. O forasteiro sorriu e foi até a mesa dela puxando uma cadeira sem ser convidado. Nenhum, ele respondeu. É que eu não conheço muito bem a cidade e achou que eu tenho cara de guia turística. Não, o forasteiro sorria. Notei pelo seu sotaque que é do Rio como eu e achei que... O que te trouxe até Poços das Almas? Thalita foi direto ao ponto. Você não acreditaria se eu dissesse. Na verdade, nem eu sei se acredito. Thalita franziu a testa unindo as sobrancelhas. Definitivamente, era uma resposta muito estranha, quiçá suspeita. Seu nome é Thalita, não é mesmo? Ela se estremeceu. Como aquele forasteiro sabia o seu nome? Mas antes que pudesse levantar mais suspeitas dele, uma pessoa cruzou a praça gritando desesperada. Maicon José, o forasteiro balbuciou. O quê? Thalita perguntou, mas não esperou pela resposta e correu até Jane, que gritava horrorizada. As pessoas cercavam a mulher histérica querendo saber o que acontecia. Thalita abriu espaço e chegou até ela. Ele está morto? Quem? A policial quis saber. O rosto dele, meu Deus! As pernas de Thalita começaram a tremer porque ela soube o que tinha acontecido. O bizarro assassino tinha agido novamente. Onde ele está? Thalita interrompia as frases que Jane falava aleatoriamente sobre o homem que encontrara morto. A princípio não obteve resposta. Teve que sacudir a mulher pelos ombros para que falasse. Onde ele está? Gritou. Na oficina. Thalita conseguiu agir depressa e impedir que curiosos entrassem na oficina dos irmãos Braga e contaminassem a cena do crime como contaminaram a de Luiz Mário. O delegado Carlos chegou logo depois com uma cara de quem tentava esconder o medo e a insegurança. Os repórteres estenderam seus microfones tentando arrancar algum depoimento. Meu Deus, quem chamou a maldita imprensa de novo? Ele rosnava para seus subordinados. Bem-vindo à era das redes sociais, delegado. Mauro disse e desfez o sorriso de imediato ao ver que Carlos não estava nem um pouco afim de ouvir ironias. Thalita não enganaria ninguém se dissesse que não estava gostando de ver o delegado daquele jeito. Se ele queria empurrar o assassinato de Luiz Mário com a barriga, agora não ia mais. Quem é a vítima? Ele perguntou. Maicon José, delegado. Mauro respondeu. Uma grande perda para a cidade. Carlos ironizava. Thalita conhecia bem a fama de Maicon. Não era um vigarista como Luiz Mário, mas um bêbado violento. Ela mesma já o conduzira à delegacia depois que ele arrumou uma confusão no bar do Zequinha. E suspeitava que agredia a mulher e os filhos.
A policial não podia deixar de concordar que o mundo estava melhor sem Maicon José. Contudo, havia algo que a perturbava. Onde tinha ouvido o nome dele? Porra, Mauro. Carlos comentava vendo o corpo sem rosto de Maicon estirado no chão e confessava a angústia por mais um crime violento em sua cidade. O que está acontecendo aqui? Esse cara matou 2 pessoas em menos de 24 horas. Mauro não sabia a resposta e disse: Bem, sabemos agora que não foi uma jaguatirica que comeu o rosto de Luiz Mário. Estamos lidando com um sádico. Carlos sentiu sua úlcera queimar no estômago e tratou logo de tirar umas pastilhas do bolso. Eu tenho um suspeito, delegado, Thalita disse. Carlos e Mauro olharam para ela.